Bom dia, pessoal, tudo bem aí? Né? Já ia falar outro cumprimento. Mas vamos lá. Hoje a gente dá seguimento. Eu sei que pelo nosso cronograma seria a aula de sondas de alívio e sonda vesical de demora. Só que eu atrasei aí um pouquinho o conteúdo e hoje a gente vai falar sobre posição no leito, movimento e transporte do paciente, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem lá no WhatsApp, né, no nosso grupo que a gente tem lá. Vou projetar aqui a aula para a gente conversar um pouquinho sobre isso aí. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem perguntar. A gente vai falar também de posições para exames, que são posições que vocês vão deparar aí, né, quando a gente está dentro da área aí de saúde. E aí, vou só aumentar aqui o volume para ajustar o volume para ficar bom para todo mundo. Então, vamos lá. A gente tem o transporte aí de pacientes. A gente sabe que muitas das vezes no transporte a gente tem, por exemplo, né, dentro desse processo, muitos pacientes que estão com alguns dispositivos que vocês vão conhecer no decorrer das aulas, outros vocês já conhecem, né? Vão estar sondados, vão estar com dreno, vão estar aí, muitas das vezes, com acesso venoso. Então, alguns pontos importantes a gente tem que conversar sobre o transporte desse paciente, não só do paciente com dispositivos, mas o paciente em si. Se você vai transportar o paciente, sei lá, da clínica ginecológica para o centro cirúrgico, então a gente precisa saber como proceder nisso aí. Transportar é a gente o quê? Denotar, né, uma segurança para o paciente. É a gente aí dentro da logística do hospital prover uma segurança, até mesmo quando eu transporto um paciente que foi a óbito, eu preciso manter a segurança desse paciente. Já pensou que eu transportando um paciente de qualquer jeito, de repente o paciente cai da maca no meio de um corredor que tem várias pessoas esperando ali por consulta? Eu estou o quê? Eu não garanti a segurança do meu paciente, mesmo em condições de morte, tá? Então, a gente tem que prover a segurança, seja no transporte de um paciente morto, seja no transporte de um paciente de um hospital para outro para realização de exames, seja um transporte de remanejamento de vagas de pacientes de uma clínica da maternidade para a maternidade de outro hospital. Então, entendam que a gente precisa prover segurança para o paciente que está sendo transportado. A gente tem o transporte intra-hospitalar, quando, por exemplo, é feito dentro do próprio ambiente hospitalar, quando eu transfiro um paciente do centro cirúrgico para a clínica médica, do PS lá para, sei lá, para o centro cirúrgico, tá? Então, é feito dentro do hospital. E inter-hospitalares é quando eu tenho a transferência de um paciente de um hospital para outro, né? Ou a transferência de um paciente para uma clínica, tá? Ou, sei lá, o transporte aí do paciente, vamos supor, um paciente presidiário, então fazendo o transporte dele lá para o local definitivo que ele vai ficar após o tratamento. A equipe multidisciplinar é extremamente importante, então técnicos de enfermagem, enfermeiros, né, para que a gente possa manter uma seguridade aí, né, manter a integridade do meu paciente, tá? É claro que a equipe ela precisa ter um treinamento, né, para fazer o transporte, não é, eu sei transportar e tá tudo certo. Se você sabe transportar um paciente que foi a óbito, mas você não saber como preparar o paciente no leito para transportar, vai dar errado, tá? Às vezes parece assim, mas treinamento para transportar o paciente precisa, porque algumas regras básicas aí a gente precisa aprender, né? E sempre nas unidades a gente tem uma rotina operacional para poder realizar esses transportes. Quando que a gente não realiza transporte? Quando a gente não consegue manter a oxigenação e a ventilação. Vamos supor aí que a Gláucia, né? Eu sei que a Gláucia é uma das alunas que está nessa disciplina, ela está lá entubada, né? E a gente precisa transportá-la. Se eu não tiver ali um suporte que vai prover a oxigenação nela durante o transporte, ela não vai ser transportada porque ela vai morrer no meio do caminho por falta de oxigenação, tá bom? Já pensou, eu transporto o filho de vocês, né, de um hospital para outro, e ele tá ali sob oxigenação, né? E aí, na hora que eu coloco ele dentro da ambulância, eu não tenho lá a bala de oxigênio para levar e oferecer
a quantidade necessária de oxigênio que ele precisa. Então, consequentemente, o que eu estou fazendo? Eu vou matar o paciente, porque eu não estou provendo ali a segurança dele durante o transporte. Também quando o paciente tem uma incapacidade hemodinâmica, tá? Então, quando não tem como eu transportar um paciente que ele está com os parâmetros, né, de sinais vitais todos alterados, vai acontecer algum problema no meio do caminho, e como é que eu vou conseguir socorrer esse paciente sem ter todo aquele aparato hospitalar, tá? E a incapacidade de monitorar o estado cardiorrespiratório. Então, ele tem alteração cardiorrespiratória, não vamos transportar. É como se, por exemplo, eu pegasse um bebê da UTI, um bebê cardiopata da UTI neonatal, e fosse transportá-lo para uma UTI de um outro hospital, né? E aí, se eu não conseguir monitorar o estado cardiorrespiratório, ele pode parar no meio do caminho, no meio do transporte aí, tá? E pode virar óbito. Quando a gente tem capacidade de controlar a via aérea, né? Quando a gente não consegue ali suprir a necessidade das vias aéreas desse paciente, quando eu tenho um número insuficiente de profissionais, então não tem como eu transportar um paciente, sendo que eu não tenho o quantitativo ali estimado para que seja realizado o transporte, tá? E aí, alguns cuidados durante o transporte, né, ou durante a permanência no setor de destino, a gente tem que ter esse cuidado aí em relação, né, controle de vias aéreas, sinais vitais, profissionais treinados para que tenha aí um transporte de segurança. Nessas situações, nessas contraindicações aí, infelizmente não tem como ocorrer. Às vezes é preciso, mas eu não tenho um número suficiente de equipe, né? Mas professor, o paciente ele está com oxigenação, tem bala de oxigênio, está tudo certo, mas falta pessoal. O que a gente pode fazer? Se for algo estritamente assim, de urgência, de emergência, é chamar pessoal das outras unidades que tem treinamento para que possa transportar. Caso contrário, não tem como fazer, tá? O paciente mantém internado dentro da nossa clínica. O transporte, então, intra-hospitalar é aquele que eu falei. Então, por exemplo, o paciente, ele sai do centro cirúrgico, vai para a UTI, né? Da ginecologia vai para o centro cirúrgico, do PS vai para uma clínica médica. Então, esse é o transporte intra-hospitalar, tá? E aí a gente tem alguns tipos de pacientes, né? A gente tem aqueles pacientes críticos, que eles são aqueles pacientes que eles têm disfunção ou falência múltiplas aí de órgãos, tá? E que muitas das vezes, para a sobrevivência dele, ele está precisando ali de monitorização, de equipamentos ali, de um aparato tecnológico para prover as necessidades ali que ele precisa, tanto em funções fisiológicas quanto comportamentais. Então, no caso de um paciente crítico, é altamente arriscado. Pega aí um paciente com corona, que tem problema cardiovascular, que está entubado, tem sonda vesical de demora, está com dreno. Ele é um paciente crítico. Eu vou lá transportar um paciente desse? Não, tá? Porque muitas das vezes ele pode estar estável enquanto está internado ali, mas na hora do transporte pode alterar os sinais vitais. E aí, acontecendo alguma coisa ali, né, a responsabilidade é de quem liberou o transporte desse paciente, que muitas das vezes não tinha condições de ser transportado. A gente tem os pacientes não críticos, né? São pacientes que muitas das vezes são eletivos, então são pacientes que são estáveis, têm uma baixa complexidade, né? E muitas das vezes esses pacientes eles são transportados aí pelos maqueiros, né? Vocês vão ver que nos hospitais particulares a gente tem pessoas contratadas para fazer o transporte, que são os maqueiros. Na legislação a gente tem aí que, por exemplo, né, tanto os dois conselhos, né, ele fala que é de responsabilidade médica decidir, né, de forma segura, solicitar e acompanhar a transferência do paciente. Então, o médico que vai liberar, se precisa ou não, se ele vê que o paciente não tem condições de ser liberado, o paciente não é transportado. Pelo COFEM, a gente traz aí que a participação da equipe de enfermagem no processo de transporte de pacientes em ambiente interno aos serviços de saúde. Então, a equipe de enfermagem ela pode fazer esse transporte do paciente, tá? Dentro aí dessa legislação, no segundo artigo aí,
traz que, por exemplo, o profissional de enfermagem ele vai assistir o paciente durante todo o transporte, tá? Tanto na ida quanto na vinda. Vai lá no INCOR fazer um exame do coração. O profissional que vai e volta, né, para garantir ali a assistência que aquele paciente ele necessita. Não compete aos profissionais de enfermagem, né, eles arrumarem macas ou até mesmo cadeira de rodas para o paciente ser transportado. Isso aí precisa, né, o próprio hospital gerir isso aí de forma que tenha disponível e não que fique na responsabilidade da enfermagem de arrumar macas, cadeiras de rodas do além, né, que vocês vão ver que na Secretaria de Saúde a gente tem uma escassez de recursos, né? Por exemplo, no setor onde eu acompanho o estágio, a nossa maca ela fica trancada, ela fica no cadeado e as nossas cadeiras de roda também, porque já sumiram muitas. E aí a gente não pode dar o vacilo, porque quando some, de onde que a gente vai tirar, né? E até conseguir uma maca, uma cadeira de roda é bem complicado, tá bom? Outra coisa também dentro da legislação que traz providências quanto ao maqueiro, né, que vai ser responsável e a pessoa responsável para a realização do transporte. Professora, lá na Secretaria de Saúde nós temos maqueiro? Não, querido, maqueiro é você que vai transportar o paciente. No artigo 4 da legislação, traz aí que todas as intercorrências e intervenções de enfermagem durante o processo de transporte devem ser registradas no prontuário do paciente. Olha só, transportei o Juan Carlos na maca daqui até o hospital de base e voltei. Não vamos supor que no meio do caminho ele deu uma parada cardiorrespiratória, a pressão alterou, os sinais vitais alterou, o que eu tive que reanimar. Enfim, tudo o que acontecer com esse paciente na ida e na volta, eu preciso relatar no prontuário, tá? Outra coisa também, eu preciso assegurar que esse paciente esteja bem para ele ser transportado, caso contrário, ele fica. Para o planejamento aí, então, da transferência, a gente vai avaliar o estado geral do paciente para ver se realmente ele tem condições, né? Para verificar se não tem instabilidades, prover o aparato tecnológico, os equipamentos para assistência durante o transporte, sempre aí vigiar e intervir, né? Durante o transporte, se precisar intervir. A gente sempre vai avaliar o tempo decorrido, a distância, né? Para, sei lá, por exemplo, sei lá assim que eu falo, né? Porque eu fico tentando pensar numa situação para explicar para vocês melhor esse tópico. É como se eu pegasse o senhor João que faz hemodiálise, né? E aí vamos pegar, hoje ele fez hemodiálise, está bem debilitado, vocês sabem que o processo da hemodiálise deixa o paciente bem debilitado, só que ele vai ser transportado daqui do Hospital da Ceilândia para Taguatinga ali para a realização de um exame. Então, essa distância de um hospital para outro, a gente tem que estimar, né? Tem que ter aí, saber aproximadamente o tempo de chegada. Porque se preciso for, se acontecer alguma coisa no percurso, a gente tem um tempo hábil aí, né, para chegar logo naquele local para que o paciente ele possa ser restabelecido, se passar mal ali durante o transporte, tá bom? É como se, por exemplo, eu pego um senhorzinho que deu uma parada cardiorrespiratória em casa. Então, vocês veem que a gente tem helicópteros, né, dentro da área da saúde aí para fazer o transporte, porque eles estimam o quê? Que se for transportar de ambulância, o paciente ele não vai conseguir chegar no outro hospital a tempo de realizar algum procedimento para salvar a vida dele. Então, quando a gente fala desse tempo, dessa distância, é justamente esse processo para evitar a morte, né, e ganhar tempo aí para garantir a vida daquele indivíduo. Selecionar um meio de transporte que atenda às necessidades de segurança. Então, tá lá, você é do SAMU, né, todo bonitão em cima da moto do SAMU, e aí no meio da rua tem um acidente, e aí você socorre, e aí tenta transportar, porque a ambulância demora a chegar. Tem como eu transportar um paciente numa moto? Não vai ter como. Então, por isso que a gente tem que ter o meio de transporte ali assegurado para o paciente, de forma que ele vai ser transportado de forma segura, tá? Definir que o profissional de enfermagem vai assistir o paciente durante todo o transporte, não é assim, eu, professora, estou levando lá a Ana Carolina na maca. A Ana Carolina parou, né? Tem hemorragia e eu estou lá acompanhando ela, mas estou acompanhando sentada ali do lado
mexendo no WhatsApp, né? E o paciente está lá. Então, assim, a gente tem que ficar atenta. Ele está sob a minha responsabilidade. Então, tudo que acontecer, desde o transporte, da ida até a volta, vai recair sobre mim, porque aquele paciente está sob os meus cuidados, tá? E sempre realizar a comunicação entre a unidade de origem e a unidade receptora. Isso é extremamente importante, porque o que, que acontece? Ah, olha, fulano de tal, aqui é a chefia do Centro Obstétrico da Ceilândia e nós vamos transportar, não, primeiro eles perguntam se tem vaga, né? Tem vaga aí no Hospital Materno Infantil para receber as minhas pacientes da maternidade aí, porque o CO está lotado, precisa esvaziar para os próximos pacientes que estão nem em trabalho de parto. Ok, tem, pode trazer, traz todo mundo com os papéis e tudo. Aí a gente precisa ter essa comunicação, porque senão você chega lá, né, com seu paciente e a equipe lá do outro hospital não sabe nem quem é aquele paciente, não sabe nem para que ele veio. Então, olha só, lá na ginecologia, né, que eu trabalho, eu acompanho estágio no gineco. Toda vez que vinha um paciente para ser internado, a chefe me chamava e falava: ó, Dani, não ocupa leito tal, tá vindo um paciente assim, assim, assado, de tal e tal lugar, e aquele leito vai ser reservado para ela. Então, isso é o que? A comunicação que o hospital que ia mandar a paciente já tinha tido com a equipe da ginecologia, a gente já estava preparado para receber aquele paciente, tá bom? Então, sempre esse cuidado aí da comunicação. Já aconteceu dali na unidade que eu estava, eu pegar a paciente da gineco, antes de transportar, ligar para o centro obstétrico, falar: ó, a paciente está passando mal, né? Tá assim, assim, assado, posso levar para ser avaliada pelo médico? Porque geralmente na gineco não fica médico, né? Se a gente precisa levar essa paciente para o centro obstétrico. Aí, ok, pode trazer. Já chegou de eu fazer essa comunicação, levar a paciente lá, eles olhar para mim e falar: o que essa paciente está fazendo aqui? Então, às vezes, até mesmo com a comunicação já é difícil. Imagine sem se comunicar, vai ficar mais difícil ainda. Transportando o paciente, então. Então, quando a gente faz essa parte do transporte, né, vai ter a mobilização do paciente, do leito de origem dele, para um transporte, tá? Para que ele possa ser mandado aí para uma unidade receptora, né? Então, a gente sempre vai, quando a gente vai transportar, a gente avalia o nível de consciência, né? O estado geral, sinais vitais, se tem sondas, drenos, catéteres, a gente dá uma olhada para ver se está tudo em perfeito estado, tá? Vou transportar o paciente, tenho que realizar medidas de segurança, por exemplo, levantar a grade. Já pensou na hora que eu estou transportando o paciente e cai porque eu esqueci de elevar as grades, tá bom? Redobrar a vigilância no caso de pacientes idosos, obesos, prematuros, né? E politraumatizados, até mesmo aqueles sob sedação. Os primeiros 30, né, a 60 minutos pós-transporte, ele deve ser aí o enfermeiro da unidade receptora, tá? Então, ele que recebe e ele que tem que ficar atento aí a todos os parâmetros hemodinâmicos, respiratórios e cardiológicos desse paciente que ele recebe. Isso aqui é um estudo de caso, né? É só para mostrar para vocês, vou dar uma lidinha para mostrar para vocês algumas coisas. Ó, cliente JAS, 20 anos, sexo masculino. Nível superior incompleto, sem vício, solteiro, etnia negra. Foi recebida no centro cirúrgico para cirurgia de ostomia, né, para aplicação de colostomia devido a complicações de carcinoma retal. Após procedimento cirúrgico de colostomia, o cliente encontra-se em decúbito dorsal, ele está deitadinho, né, com as costas eretas, sedado, pós-extubação e sem intercorrências. Bolsa de colostomia em perímetro abdominal inferior direito, com sonda vesical de demora, acesso venoso periférico em membro superior esquerdo. Ao exame físico, temos os seguintes achados: BEG, corado, afebril. Respiração sem auxílio de aparelho, uma frequência respiratória de 22 rotações por minuto. Frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto. Certo de que não há riscos para o transporte, o paciente e cliente segue juntamente com a equipe de transferência, com medicações em bomba de infusão, monitoramento cardiorrespiratório conforme critério médico para o setor de recuperação pós-anestésico. Então, percebam que é um paciente que fez um procedimento cirúrgico, mas que ele está estável e ele pode estar, ele vai ser transportado ali pela equipe, porque ele não
os sinais vitais dele estão dentro da normalidade, ele está bem, né? Não tem nenhuma intercorrência. Então, nesse caso aí, vai dar para, né, transportar o paciente. O transporte intra-hospitalar, né, geralmente ocorre aí, né, a gente dentro do próprio hospital. E quando acontece esse transporte, mesmo intra-hospitalar, sempre o médico responsável, o maqueiro, um técnico de enfermagem, ele tem que estar ali para monitorar esse paciente que vai receber de uma clínica para outra, né? Para manter a segurança aí e seguir aí com o monitoramento desse paciente. Esses aqui são vídeos. Eu vou só tentar mostrar um vídeo aqui para vocês desses transportes de paciente. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho. Então, vou tentar projetar aqui. Não sei se já está aparecendo para vocês. Um vídeo sobre o transporte do paciente. Deixa eu ver aqui, agora vai dar certo. Tá passando o anúncio aqui. Deixa eu só passar que toda vez que você vai ver um vídeo agora tem uma propaganda, né? Deixa eu só ver se está projetando aqui direitinho para vocês. Creio que tá. Nós vamos ver um vídeo agora que está relacionado com o transporte do paciente. Eu percebi que quando eu coloco vídeos na aula, o áudio do vídeo ele não sai, mas eu vou tentando explicar para vocês. Esse vídeo vai ser sobre o transporte de pacientes dentro do hospital, tá bom? Aqui é mais a parte mostrando o que é esse transporte, tá? Que vai ser essa transferência aí dentro do próprio hospital. Aqui é só para mostrar os cuidados que a gente tem que ter em relação com o transporte do paciente, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o transporte em si do paciente dentro do ambiente aí hospitalar. Você vai ver que até o transporte de paciente acidentado é diferente, então a gente precisa entender como que é feito aí esse transporte do paciente. Opa, só um minuto. Tem um vídeo que explica direitinho. Deixa eu só ver se eu consigo encontrar aqui para vocês. Transporte. Olha aqui, só esse transporte da maca, né? Que a gente vai ter aí da cama para a maca. Só passar esse anúncio. Aí. Vamos lá. Vocês vão ver, olha só que importante. O paciente está aqui na maca, né? E vocês vão ver que as grades estão elevadas, justamente para a gente manter essa segurança, essa integridade aí do paciente, tá?
Importante aqui que vocês vejam que ele olha a pulseirinha do paciente. Por quê? Precisa saber se realmente é o paciente fulano de tal que vai ser transportado para não fazer o transporte errado, tá? O profissional, né, o técnico de enfermagem vai se paramentar, colocar ali as luvas para não entrar em contato ali com, né, para não ter um contato direto com o paciente. A gente precisa manter esse paciente em decúbito dorsal para que a gente possa fazer a transferência. E aí, vocês estão vendo que ele mexe aí no lençol para olhar porque ele está procurando os dispositivos. Deixa eu só pausar aqui. Ele está procurando se aquele paciente apresenta algum dispositivo já para se certificar do que ele tem. Será que tem uma sonda? Será que o que aquele paciente apresenta? A gente precisa fazer essa verificação antes de transportar. Aqui vai ser o transporte de uma maca, né, de uma cama com uma maca de transporte. É importante, né, sempre fazer essa transferência, né, com 2 ou mais profissionais, porque um só vocês vão ver que com o tempo vocês vão ficar com a coluna lesionada, tá? Então é bom sempre quando tem aí pelo menos 2 ou mais profissionais para fazer esse transporte. Vocês vão colocar a maca do ladinho da cama do paciente para poder fazer essa transferência. Percebam que é uma paciente que está estável, é uma paciente que ela vai conseguir, ela está dentro de todos os parâmetros, estão tudo dentro aí, né, da normalidade. Outra coisa importante, vou transportar meu paciente de uma maca, né, de uma cama para maca. Certifique-se de que a maca ela esteja o quê, né, travada, porque já pensou a hora que você for transportar a maca vem junto, né, aí dá bagunça na hora do transporte. Verifiquem aqui que aqui tem 4 pessoas para ajudar e eles vão transportar esse paciente através do quê? Do lençol para transferir de uma maca para outra. O movimento ele tem que ser junto. Geralmente a gente conta no 3. 1, 2, 3. No 3 a gente consegue transportar. Para não acontecer igual aconteceu. Vocês viram que puxou, né? Mas ali parou ali e agora vai tentar puxar de novo. Então a gente tem que puxar, tem que ser sincronizado a nossa assistência, né? Durante essa transferência da cama para a maca, para que, né, traga o mínimo de lesões possíveis, de prejuízo aí para esse paciente. Tá vendo que a paciente, ela tá já, né, é, confortável aí na maca. Lembrando que essa maca vai transportar ela, então a gente não pode esquecer de levantar e elevar as grades dessa maca, tá? Vocês viram que, não sei se vocês perceberam, mas quando passou, deu um tempinho. Justamente não é eu colocar o paciente na maca e já sair carregando, não. Colocou na maca, dá um tempinho, pergunta se o paciente está bem, se está tudo bem, né? Porque pode ser que nessa movimentação ela tenha ficado tonta, né? Ela tenha tido algum enjoo, alguma coisa assim do tipo. Tá vendo aí a elevação das grades? Paciente totalmente em decúbito dorsal, né? E aí eles vão cobrir essa paciente, né, para não deixar o paciente exposto, ainda mais se for passar em corredores aí onde tem presença de outras pessoas nesses corredores, é bom manter a segurança, o conforto e a integridade. Após tudo isso, a gente vai lá e coloca na caderneta, no prontuário, perdão, na caderneta também. Porque a professora também, a professora de saúde da mulher e da criança, está pensando em caderneta. Mas no prontuário do paciente, façam a anotação do horário do transporte, né? Para que tudo isso fique registrado, porque o que você escreve, o que você anota, a anotação de enfermagem que você faz, é uma segurança para você. Já pensou? Você fala, não, o paciente ele foi transportado 3h30 da tarde.
e no prontuário está lá assim, paciente foi transportado 5h30. Então, está tendo uma divergência de informação, né? Então, por isso que tem que documentar a assistência de vocês. Uma vez eu fui no congresso, uma coisa bem importante que eles falaram assistência com qualidade é assistência documentada, porque aquilo ali é o que me dá uma segurança do que eu fiz ali para aquele meu paciente. Se houver algum problema depois, tem algo ali que me assegure, tá bom? Era isso que eu tinha que passar desse transporte. Vou finalizar por aqui, daqui a pouco eu volto no próximo vídeo para a gente falar de posições para exame. Um beijo, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês me avisem, qualquer pergunta vocês podem mandar, tá bom? Estou à disposição de vocês. Quem ainda não foi lá e não aderiu ao grupo do WhatsApp, vá, corra, né? Entre para o grupo, porque né, é um meio de comunicação mais fácil aí da gente estar transmitindo as informações também, tá bom? E um meio também de vocês terem o meu WhatsApp, de poderem estar me contatando mais rapidamente. Então é isso, e daqui a pouquinho eu volto com a próxima aula aí, que vai ser a parte de posicionamento no leito.